Seja muito bem-vindo à nossa experiência online aqui da Igreja Verbo da Vida em Petrolina. Esse é o lugar do seu crescimento. Estamos iniciando agora o nosso culto da tarde, o nosso culto dominical, cujo tema faz parte aí da nossa nova série, Próximo Passo. Estaremos com o tema Cresça, com Júnior da Silva ministrando. Então, aproveita, compartilha essa ministração para o maior número de pessoas que você puder. Seja aquela pessoa que vai impulsionar o crescimento de outros, porque você compartilhando, você fará com que ele receba uma palavra maravilhosa. Curte, comenta e não esquece de compartilhar. Pois é. Então, como nós estávamos falando, estamos em uma nova série na nossa igreja que fala sobre os passos, né? Os próximos passos. E em especial, nesse domingo, iremos falar sobre o passo 3, cresça. Isso mesmo. A árvore, quando ela começa a crescer, a sua raiz, né? Ela precisa estar fortalecida. E nós, como pessoas, nós precisamos estar fortalecidos em conhecimento da palavra, conhecimento em todas as áreas da nossa vida. E nós iremos falar hoje sobre o Maximize. Isso mesmo, o Maximize, que é uma plataforma online, é um ministério do nosso pastor Edilson, né, de Lira, e nós estaremos falando aqui um pouquinho com Miraci que está chegando. Olá, tudo bom, gente? Boa tarde. Nós queremos pedir desculpa porque estamos somente com o microfone, mas desde já eu quero agradecer, né, porque você honrou esse convite e queremos saber de início o que seria o Maximize. Então, o Maximize é uma plataforma que saiu no coração de Deus, foi gerado no coração de Deus, e através da vida do pastor Edilson a gente colocou em prática. Por quê? Porque muitas pessoas queriam ser mentoreadas por eles e não tinha como eles estarem em todos os lugares. Então o que a gente fez? A gente pensou, desenvolvemos essa plataforma que chama pastoredilson.com, e aí dentro dela tem a plataforma Maximize, onde nós temos o quê? Mentorias sobre liderança. Por quê? Porque dentro de nós há um líder. Você pode ser líder da sua casa, você pode ser líder do departamento da igreja, você pode ser líder na faculdade, na sua escola, então na empresa que você trabalha. Então, para desenvolver essa liderança, para você entender os passos mais fáceis, né, para você se tornar um líder. E a plataforma Maximize é justamente para isso. Ô Miraci, eu estava lendo um pouquinho, né, sobre esse ministério do Maximize, e eu vi que o Maximize, ele não é somente para cristãos, porque as pessoas geralmente pensam que é somente para quem é da Igreja Verbo da Vida. Então, conta aí um pouquinho. Então, o Maximize, qual é a nossa missão? A nossa missão é desenvolver a liderança em todas as esferas da sociedade, ou seja, todas as pessoas. Por quê? Porque em todas nós temos, na área da política, na área da educação, na área da saúde, na área congregacional de igreja, né, eclesiástica, na área, qualquer área que você possa ver, comércio. Então a gente faz o quê? A gente vai desenvolver, onde nós temos temas específicos para pastores, para liderança, para a parte política. Então lá dentro nós temos essas plataformas onde tem palestras e ensinamentos por isso. Nós também, antes da pandemia, né, nós tínhamos um encontro aqui mensal, todo domingo de manhã, uma vez por mês, a gente vinha se reunir aqui. Agora, tudo indica que a partir de 2022 a gente vai voltar com essa mentoria presencial. Amém. E eu estava lendo também que o pastor Edilson apontou, né, nesse vídeo que eu estava observando, que vale a pena você entrar, né, lá no site, que ele fala que ele é uma pessoa que, não só ele fala, mas a gente tem certeza que ele é capaz de ter um projeto como esse, de liderar pessoas, porque ele consegue, como pastor, liderar pessoas voluntárias. Então vai ser para a pessoa aí que é um empreendedor, um empresário, ele vai saber ensinar as pessoas, liderar as pessoas a qual ele vai estar pagando, porque no caso todos nós aqui somos voluntários, né? Exatamente, é exatamente isso, é desenvolver, né? Então, por quê? Porque em todas as áreas você tem líderes, em todas as áreas você tem voluntários. Então o que acontece? Você tem que desenvolver, e a melhor coisa, relacionamento. O Senhor nos ensina, né, na palavra dele sobre o relacionamento de Deus para conosco. Então o que acontece? Nós aprendemos dentro dos fundamentos bíblicos, né, do reino de Deus, a gente aprender esses conceitos e aplicar sobre a vida de cada um de nossos líderes.
Ô Miraci, me diz aí, qual é a tua atividade no Maximize para poder o pessoal ficar sabendo? E também aproveita e faz o convite. Então, minha função, eu sou gestora, né? Eu organizo tudo. E nós temos duas vertentes, na verdade. Nós temos a plataforma maximizepastoredias.com e o Maximize, ele é um produto. Assim como o Bíblia Todo Dia é um produto. Então, nós temos no canal do YouTube as pessoas que assistem o Bíblia Todo Dia. Temos novidades chegando aí, que é essa viagem que a gente vai fazer para Israel. A partir de 8 a 19 de novembro, nós vamos estar indo para Israel, gravando mais algumas séries referentes à Bíblia, né? Nesse mundo, realmente. E nós temos vários detalhes que vão acontecer ainda esse segundo semestre. Fiquem ligados, que vai ter várias novidades do Maximize na plataforma. Convido vocês, acessa lá, pastoredilson.com, e você tem uma área que é de não associados, né, que você pode ver várias ministrações, tem palavras que ele escreveu do parte blog, como blog, né, matérias específicas, bem interessante de você estar vendo. E nós temos a parte do associado. Essa parte do associado, você pode se associar com qualquer valor que há no seu coração. Por quê? Porque através dele, nós trabalhamos várias coisas. Então, assim, nós temos pessoas que a gente cuida, né? Nós temos uma menina que a gente adota, que ela é lá da Angola, acho que é da Angola, a Prisma, o nome dela. A gente cuida dela, cuida dela todos os dias, então todos os meses o Maximize tem esse abençoado. Nós temos projetos, nós temos a conferência Maximize, que esse ano ainda não vai acontecer, mas a gente está se preparando para 2022. Vai dar tudo certo, nós estamos se preparando e é nisso que acontece. Você pode contribuir lá com o valor que você quiser no seu coração. O importante é você estar sendo mentoreado, sendo cuidado, estabelecido princípios do reino de Deus. E convido outras pessoas que são cristãos e não cristãos, para que você possa entender que no reino de Deus a gente tem todo tipo de liderança e tem todo tipo de aprendizado. A palavra de Deus, ela é extensa. A palavra de Deus nos ensina tudo aquilo que a gente precisa aprender. E o Maximize faz parte disso. Miraci, muito obrigada, Deus abençoe. E agora nós queremos convidar você a ir para a nave do templo, porque iremos para um louvor abençoado. Verbo Petrolina, esse é o lugar do seu crescimento. quebradas, quando recebemos e ao
acreditou. Você disse eu acredito. Você disse eu acredito. Não é homem pra mentir. Você disse eu acredito. Você disse eu acredito. Não é homem pra mentir. Tudo é possível quando cremos. Cadeias são quebradas quando recebemos Yahweh. Cumprir suas promessas. Você disse eu Acredito. Você disse eu acredito. Você disse eu acredito. Não é homem Pra mentir. Você disse eu acredito. Você disse eu acredito. Não é homem. Pra mentir. Olha, estamos certos que teus planos não se frustram. Meu Deus nunca falhou e não falhará. Sempre Sempre presente está. Mesmo em Mesmo em Deus nunca falhou e não falhará. Não, 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 não. Você disse eu acredito. Você disse eu acredito. E não é homem pra mentir. Você disse eu acredito. E você disse Você disse eu acredito. não é homem. Pra mentir. Você disse eu acredito. Você disse, você disse, eu acredito. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Cante. Eu sou quem dizes que eu sou. 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 Você disse eu acredito. Você disse eu acredito. Não é homem. Você disse eu acredito. Eu acredito. Você disse eu acredito. Não é homem. Pra mentir. Você disse eu acredito. Eu acredito. Yeah. Não é homem pra Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra
que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Se no vale caminha junto a mim, é certo misericórdia e bondade segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão. Assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Só parece tu estás comigo. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Só parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Parece que estou cercado, mas sou guardado por
evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Tua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos Aleluia, Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Pai, nessa tarde, para cultuar o Senhor.
para receber do Senhor, Pai, as instruções que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor colocou, Pai, instruções no meu coração. E eu quero, Pai, transmitir ao teu povo, aos meus irmãos, da melhor forma possível, o qual eles saiam daqui hoje à tarde, ministrados, instruídos, e que eles possam retornar para os seus lares, Pai, cheio das tuas verdades. Que todo falar humano se cale e que o teu Espírito flua, Pai, através da minha vida. Nos ensina, Pai, nessa tarde a sermos melhores, a entendermos o que o Senhor está fazendo aqui no Verbo Petrolina. Que nós venhamos conseguir, Pai, falar as mesmas línguas, falar a mesma língua, falar a mesma língua, falar a mesma língua, falar a mesma língua, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado ao louvor. Gente, podeis sentar. Glória a Deus. Sou muito grato por mais uma vez receber essa responsabilidade de estar ministrando na nossa casa. Que gratidão. Podemos procurar qualquer palavra para tentar expressar, mas a responsabilidade sempre nos chama a atenção para entendermos que temos uma mensagem, temos uma palavra. Todos nós temos uma mensagem. E precisamos apenas entender aquilo que realmente o Senhor quer fazer através de nós. Estamos vivendo uma série, O Próximo Passo, e hoje iremos falar sobre cresça. E é interessante que na parte 2 do Conecte-se tem uma parte que fala sobre o culto, que também é a importância de cultuar. E eu quero juntar com o Clube da Leitura e a importância de cultuar para estarmos batendo um papo hoje à tarde, para estarmos conversando como bons amigos, bons irmãos, e entendermos que precisamos um do outro, que temos um propósito em comum e que também temos um propósito individual, mas que precisamos entender qual é o tempo e a estação que estamos vivendo para realizar a plenitude da vontade de Deus enquanto estamos aqui na terra. Porque a nossa casa não é aqui. Amém? O bacana de tudo isso é que o tema dessa mensagem que Deus falou no meu coração, inicialmente era falando as mesmas coisas. Nós estamos vindo da conferência de ministros e eu percebi que da primeira ministração até a última, eles falaram a mesma língua. E é interessante que em Campina Grande o Senhor começou a trazer uma instrução ao meu coração. Saiba que tudo que será falado hoje à tarde, ainda que pareça conselhos, ainda que pareça correção, instrução, valorize, considere. Pegue aquilo que o Senhor tem para você nessa tarde, traga para a sua vida pessoal, aperfeiçoe, alinhe o que precisa ser alinhado, mas principalmente coloque em prática tudo aquilo que você vai ouvir nessa tarde. Amém? Eu quero pedir para a produção soltar um vídeo, que eu pedi para eles soltarem. Quem gosta de esporte sabe que é um pit stop de um carro de Fórmula 1, que na fração de 1 segundo, por volta de 0,87, menos de 2 segundos, hoje o recorde é 1,62 fração de segundos, eles conseguem trocar os 4 pneus e fazer pequenos ajustes rápidos para que o carro retorne para a pista. E eu quero entrar nesse detalhe com vocês sobre o Clube da Leitura e sobre a importância de cultuar. Amém? Está dentro, sim, a importância de cultuar no cresça, porque se você for ver, é um passo anterior e a gente só consegue crescer quando entendemos aquilo que está sendo falado e ministrado dentro dos nossos cultos. Se observarmos que várias instruções têm saído do púlpito
para as nossas vidas. E muitas das vezes, ao sair por aquela porta, algumas coisas adversas acontecem para querer roubar aquilo que nós recebemos nos cultos. E é incrível que a distração, ela tem surgido de tal forma no nosso dia a dia, que nós muitas das vezes não entendemos aquilo que Deus quer realmente passar, nos instruir e fazer com que eu e você cresça. O bacana disso tudo é que eu gosto muito de estudar alguns detalhes, e tem uma igreja que eu estudei por um período, que é a igreja de Corinto. Eu não vou ter esse tempo para falar, explanar muitos detalhes, mas eu quero falar aqui uma parte inicial, e quero ler com você, antes de falar um pouco da igreja de Corinto, um versículo que quem costuma ir para a conferência de ministros sabe que o apóstolo Bud Wright falava com muita frequência na abertura da conferência. Nós fomos lembrados lá na conferência desse ano, na quarta-feira à noite, sobre o versículo-chave que ele costuma ler. Tá? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler em uma versão que eu observei que eles estão usando muito lá em Campina Grande, que é a versão viva. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Você pode acompanhar na sua versão, geralmente nas versões normais, nas versões NVI, na versão corrigida Almeida e Almeida atualizada, geralmente é um pouco menor o versículo. E eu observei também que na vida os versículos ficam um pouco maiores e ficam mais explicativos. Então eu quero ler nessa versão e você acompanha comigo. 1 Coríntios 1,10 diz: Queridos irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que parem essas discussões entre vocês, que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unido na mente e nas intenções. Eu vou repetir, amém? Queridos irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que parem essas discussões entre vocês, que haja verdadeiramente harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mente e nas intenções. Glória a Deus. A igreja de Corinto, quando a gente vai estudar, a gente observa que ela é uma igreja que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de passar em duas vezes por esse local, e ele estabeleceu a igreja de Corinto. E lá também a gente observa que ele, com o passar do tempo, por 18 meses, ele esteve presente. É incrível que ele percebeu que tinha muita discussão, muita divisão, tanto na parte do povo como na parte da liderança, de um modo geral. E ele precisou trazer uma instrução, que eu quero que você abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 3, para nós lermos. Vai ser uma leitura aparentemente longa, mas eu tenho a plena certeza que é salvação para a nossa vida nessa tarde, amém? Glória a Deus. As coisas estão mudando, ainda que a gente escreva aqui, que a gente tente montar, é bacana, eu gosto disso. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1 diz assim: Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Versículo 2: Eu os tenho nutrido com leite, e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos, e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja um dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças, que só querem fazer a sua própria vontade? Pois se entre vocês há pessoas que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas mundanas. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus, e com nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de vós. Amém? Depois a gente lê mais um pouco.
eu quero explanar essa informação que o apóstolo Paulo, ele mesmo diz. Quem é Paulo? Ele mesmo dizendo com ele mesmo. Quem é o Júnior? Aí eu te convido, sem precisar falar mesmo, pensa com você mesmo. Eu vou falar comigo mesmo, mas aí você pensa seu nome. Quem é o Júnior? Para querer ditar as regras ou mudar algo daquilo que Deus estabeleceu. Quem é o Júnior? Para querer mudar aquilo que foi estabelecido no Verbo Shop ou na monitoria do Rema, ao qual ele serve como voluntário, e no Verbo Shop como funcionário. Mas no domingo também eu sou voluntário do Verbo Shop. E eu fico, às vezes, pensando comigo mesmo, quando recebemos oportunidades para realizar algo em Deus, como muitas das vezes o nosso coração muda. Eu me recordo que ao chegar em 2016, no Verbo Petrolina, eu desejava tanto servir em algum departamento. E eu quero honrar aqui hoje à tarde a vida de Help, que abriu as portas para servir no Verbo Shop, que me fez o convite. E muitas das vezes a gente para avaliar que a gente vai começar a servir, e esse serviço ele precisa ser aplicado da melhor forma possível. Porque nós representamos homens, mas primeiramente representamos a Deus. E tudo aquilo que nós estabelecermos aqui na terra, há uma representação direta. E é o Senhor. Se nós lembrarmos que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso me chama a atenção que nós temos uma responsabilidade de compreender aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Se formos observar como igreja, Verbo da Vida, somos exemplo, não só no Verbo da Vida, no modo geral. Somos exemplo em vários ministérios. Estamos sendo procurados para dar instruções, orientações, e nós temos uma representação que uma vez eu ouvi uma frase em uma das reuniões, indo para a conferência de ministros em 2018, que nós tínhamos a responsabilidade de representar Deus, mas de representar a visão do Verbo Petrolina. E de representar o nosso pastor-presidente, pastor Edilson de Lira e Miss Elian. Que tudo que aquilo que nós fizéssemos, eles seriam responsáveis. Porque o Júnior não é conhecido na sociedade. E tudo que eu fizer de errado, há uma responsabilidade de sujar ou trazer dano para o nome dele. E essas coisas me faz lembrar de um livro que eu li a primeira vez, que é Uma Vida com Propósito. Esse livro mudou a minha forma de avaliar como servir pessoas. Esse livro me fez entender a importância de não querer ser igual à igreja de Corinto, naquela parte. Uma igreja que estava em divisão, em guerra, em pé de guerra, em grupos fechados, aonde traziam para dentro deles apenas aqueles que concordavam com aquilo que eles pensavam. Somos representantes de Deus, amados. Somos filhos. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, quando colocamos a nossa vida em jogo, nós estamos diretamente representando ao Senhor. Aonde quer que eu vá, que você vá, estávamos em Campina Grande, em alguns restaurantes, em algumas lanchonetes. A nossa fala identifica o que somos. As primeiras conversas que nós entrávamos nos restaurantes, em supermercados, no caixa, nós tivemos a oportunidade de orar por uma menina rapidamente no caixa, lá no supermercado. Ela, vocês são da igreja, né? É. A linguagem da gente, a mesma língua, é a língua da palavra. É a língua de Deus. Precisamos expressar e exalar o bom perfume de Cristo, como a palavra do Senhor nos instrui. Estávamos hoje almoçando, se em meio a um mau atendimento, nós dermos maus testemunhos, a nossa linguagem, e ela é fácil de identificar que somos cristãos, que somos filhos de Deus.
Precisamos avaliar essas coisas, valorizar as instruções que saem desse altar. Tem homens e mulheres que se preparam. Eu me recordo que quando recebi o convite para ministrar hoje à tarde, é comigo mesmo, eu começo a ficar gelado. As pontas dos dedos. Cheguei ali, gelado. É por saber da responsabilidade que tem de subir aqui em cima e transmitir verdades. Eu não posso só trazer um estudo e uma instrução para você. Não há vida. Eu poderia ficar esses dias estudando o tema, tentando trazer algo daquilo que eu não vivo, mas a minha esposa está aqui na frente. Se há mentira no que eu estou falando, ela deve estar lá embalançando o pé. Cabinha, eu te pego quando chegar em casa. Cancão vai piar. Agora, além disso, eu fico imaginando Deus. Como é que Ele tem a capacidade de falar aquilo que Ele está falando em cima do altar? É muito sério, gente. Nós estamos numa fase aqui, numa série, hoje é Cresça. Não podemos permanecer com esses versículos que acabamos de falar, o apóstolo Paulo exortando a igreja de Corinto, e falando sobre dar leite para adulto. Tem coisas que antes de aceitar a Cristo, eu não estou falando que eu sou a pessoa mais correta da face da terra, mas eu tenho certeza que eu não sou a pior. Eu sei que hoje, até no mundo cristão, é muito natural o que é certo virar errado e se tornar religioso, só porque você não concorda com algo que é errado ou que você não concorda com a mentira. Precisamos avaliar a responsabilidade e aquilo que Deus depositou dentro de mim e de você para transformar a sociedade. Não adianta estarmos aqui vestidos como crentes, como filhos de Deus, como homens de Deus, mulheres de Deus, mas quando estivermos na sociedade, as pessoas não querem a gente próximo deles. Tem que haver uma transformação de dentro para fora. Tem que haver vida dentro de mim e dentro de você, a ponto de a gente realmente falar a mesma língua e trazer essa contribuição da transformação da cidade que Deus confiou às nossas mãos. Já foi profetizado na nossa casa. É prazeroso estar aqui, gente. Sinta-se na sua casa. É prazeroso vir da nossa casa, saber que estamos vindo para um ambiente agradável, vamos encontrar irmãos, vamos brincar, sorrir. Muitas das vezes, alguns chegam aí entristecidos, carregados de informações negativas, de problemas, mas quando eles chegam aqui, eles são bem recebidos pela equipe externa, são bem recebidos pela equipe diaconato, são bem recebidos com uma boa palavra, com um bom louvor, com um louvor excelente, que toca, que transforma as nossas vidas. Precisamos valorizar mais esse ambiente, precisamos entregar por completo o nosso dia, o nosso ser. Eu vejo que a igreja de Corinto teve uma fase, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, tá? A cidade de Corinto surgiu na era neolítica. Era neolítica ou periódica da pedra polida. É o período histórico que vai aproximadamente do 10º milênio antes de Cristo, com o início da sedentarização e surgimento da agricultura ao 3º milênio antes de Cristo, dando lugar à idade dos metais. O surgimento foi por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Eu digo assim, independente de tempo, quanto tempo teve a igreja de Corinto para eles entenderem que já era tempo de amadurecer? Eu deixo um conselho para vocês agora, aproveitando esse trecho. Avalie agora, nesse momento quem está falando aqui, quem está batendo um papo, vamos fazer aqui de conta que estamos sentados numa mesa, tomando um café e batendo um papo. Uma conversa, um biscoitinho. E aí para avaliar conselhos que podem salvar o seu dia, sua vida, seu ministério, seu chamado, seu trabalho. Vamos lembrar de novo de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem, parecido com, semelhança. Se o meu filho passar aqui agora, pedir para ele levantar, alguns que não conhecem o meu filho, sabem, é filho do Júnior. Ele é semelhante.
Mas se meu filho fizer algo que não condiz com aquilo que eu ensinei a ele, foi uma decisão dele. Não foi o meu ensinamento. Nós temos ensinamentos preciosos nesses cultos. Se nós pegarmos cada uma dessas palavras, e quem gosta de anotar, não conseguir anotar tudo, e depois assistir os cultos novamente, e valorizar cada instrução, eu tenho certeza absoluta que você vai crescer. E deixo mais um conselho. Precisamos parar de ser crianças. Mimimis. Qualquer coisinha a gente faz bico. Qualquer detalhe a gente se ofende. Precisamos entender que Deus colocou pessoas à nossa volta para contribuir com o meu e com o teu crescimento. E se não valorizarmos, a afinidade é uma coisa, mas se não valorizarmos o talento e a ferramenta que aquela pessoa é para aprimorar o que nós somos, vamos continuar sendo crianças. Existe um livro que indicou hoje de manhã e esgotou, que é Crescendo Espiritualmente, também te recomendo, do Kenneth Hagin. Te recomendo demais, porque ele faz o comparativo da fase de criança até chegar à fase adulta, com a parte espiritual e ministerial. E ele deixa bem claro a importância que temos de crescer, de sermos, de conhecer mais o Senhor. Tem um livro do John Bevere, Paixão por Sua Presença. Meu Deus! A ministração não é sobre livros, mas o que eu estou querendo acrescentar para você é que o Clube da Leitura é uma ferramenta que pode contribuir muito com a sua vida. A primeira leitura que eu considero primordial e todos nós devemos considerar é a Bíblia. Mas os livros são ferramentas que complementam, que faz como pit stop. Alguns ali só seguram a mangueira. Outros estão com umas parafusadeiras eletrônicas. A pressão é muito alta. É tanto que se você observar tem sempre um atrás, porque se ele não suportar o outro segura. São várias pessoas, um tira uma roda, o outro coloca. Nenhum faz o mesmo movimento que o outro. E se você for ver, finaliza passando por fração de segundos, em 1 segundo, ponto 87, aquele pit stop ali. Você observa que tem 4 pessoas, de um lado, 4 do outro, um tira e outro coloca. E mesmo assim, você pode observar que nenhum consegue fazer o movimento igual ao do outro. Mas ainda assim, eles conseguem trocar 4 pneus de um carro em 1 segundo, 87 fração de segundos. Aí eu pergunto, nessa tarde, em quantos segundos, minutos ou horas estamos permitindo que algumas pessoas troquem os nossos pneus? Que abertura estamos dando para as pessoas que Deus já direcionou para o meu e para o seu coração, para trazer esse pit stop que eu e você estamos precisando, para voltar para a pista, para voltar para a corrida. E se você fizer a pesquisa, você vai observar que em fração de segundos, quando um deles faz algum movimento errado, por fração... Gente, 1 segundo, ponto 87, 4 pneus trocados. E o carro volta para a pista. Mas o piloto, para ele ganhar a corrida, ele precisa de uma equipe para fazer essa troca. E eu quero aqui louvar o Senhor por estar hoje aqui, com essa oportunidade, pela equipe do Verbo Shop e pela equipe da monitoria do Rema. É incrível, fiquei 4 dias em Campina Grande. Não recebi nenhuma ligação. A equipe manteve o trabalho. Sem eles, o trabalho do Verbo Shop não estaria acontecendo da forma que está acontecendo. Precisamos muitas das vezes reconhecer que existem pessoas armando nosso paraquedas, como exemplos que nós já ouvimos, mas pessoas que estão trocando uma peça em nós para a gente dar continuidade à corrida. Para um carro de Fórmula 1 são os pneus. Aí eu pergunto para você, qual é a parte em você que está precisando ser trocado?
que você não tem dado a oportunidade de pessoas te ajudar. Eu quero dar continuidade aqui sobre a igreja de Corinto. Eu observo que lá na igreja de Corinto, eles começaram a lutar entre eles. Lutar literalmente mesmo. Por posições, por funções, por relevância. E eu quero trazer para a gente, nós estamos em casa, gente. Nós estamos em família. E mais uma vez eu repito a palavra conselho, porque se nós guardarmos o nosso coração para receber repreensões da nossa liderança, às vezes eles estão vendo o que a gente não está vendo. Às vezes eles estão enxergando que a gente está chegando na beira do precipício e a gente não está observando. Mas para a gente está tudo normal. Mas se eu der mais alguns passos aqui, eu posso me arrebentar. Valorize as correções. E se você for estudar sobre a igreja de Corinto, alguns estavam querendo, ele faz o comparativo, o que era para ser pé queria ser mão, o que era para ser orelha, estava querendo ser olho. Fica muito claro esse entendimento, para a gente compreender que a função que Deus confiou nas suas mãos, valorize e cresça nesse período, nesse tempo, nessa estação. As próximas fases vão chegar. Eu quero contar para vocês o meu primeiro ministério, do meu chamado. Ligar e desligar os ventiladores da igreja que eu me converti. Eram 8 ventiladores, de uma altura próxima disso aí, que eu tinha que colocar aquelas escadas grandes, aí tinha que subir antes do culto, ligar os ventiladores. E às vezes eu esquecia e ia embora. Aí quando eu chegava perto de casa, eu tinha esquecido de ligar os ventiladores. Aí eu tinha que voltar. Como em São Paulo tudo é muito perto, é tudo bem aí. Então eu tinha que voltar. Deixava minha esposa em casa, voltava. Às vezes até de bike, pegava uma bike e voltava. Não era tão longe assim, porque tudo lá, até o que não é tão longe, é longe. Chegava lá, às vezes estava o pastor Denilson sentado esperando. Só queria ver se você ia voltar. Eu falar, no começo eu ficava pensando, né? Paz, o que custava ele subir e desligar, né? Eu não entendia. Não custava nada. Ele viu que eu estava com 2 meninos. Na época era só Eliane, né? E aí, beleza, subia, botava a escada. Nos primeiros dias, eu tinha poucos meses, ficava brabo, parecendo um siri. Aí ia saindo, ele estava sentado na porta. Não vai me dar boa noite, não? Eu, pastor, desculpa, boa noite. Por dentro eu não queria dar, não, né? Aí eu, pastor, desculpa, boa noite. Aí ele foi e me deu de presente Uma Vida com Propósito, na capa anterior. Aí ele falou, lê esse livro, quando você terminar, você me procura. Primeiro capítulo, falei, meu Deus do céu, ele está brincando. Mandou ler isso aqui mesmo, vou ler, né? E todos os anos, nos primeiros dias do ano, no 1º de janeiro, todo ano, de lá para cá, desde o ano de 2000, o primeiro livro que eu leio no ano é Uma Vida com Propósito. O meu é a capa anterior, não é essa capa. Tem umas folhas que já está despedaçando, quase chegando nas letras. Mas é um livro que eu valorizo porque me ensinou a não ser igual a essa fase da igreja de Corinto. Eu hoje tenho 20 anos que sou convertido. E reconheço que existem muitas áreas na minha vida que ainda precisam ser aperfeiçoadas. Por que eu reconheço? Porque existe uma chave dentro de mim, dentro de você, que se chama humildade. Essa chave é entender que pessoas mais novas também podem te orientar. Pessoas que chegaram agora como novos convertidos, eles também têm uma experiência de vida com os seus pais. E eles podem, de alguma forma, trazer um conselho e uma orientação aonde possa ser, naquele momento da sua vida, o pneu a ser trocado, para você não estar andando com 3 pneus bons e um furado. Eu queria que ficasse marcado na sua memória sobre o pit stop. Eu quero que nessa tarde fique a mensagem do pit stop.
para que realmente você consiga entender que ninguém consegue chegar na linha final, na linha de chegada, sem uma equipe que possa trocar os seus pneus. Pessoas que às vezes estão do nosso lado, que entendem dentro dele a necessidade de contribuir de alguma forma para o meu e para o seu crescimento. E muitas das vezes nós nos achamos sábios o suficientes, ou maduros o suficientes. E muitas das vezes nós não nos comportamos em humildade para aceitar ou ouvir aquele conselho, ou aquela instrução. Eu quero... Não tem como botar um negócio para parar aquele relógio ali, não? Acabou. Voou. Amém. Amém. É bacana, né? Eu gosto de 3 versículos que ficou memorizado no meu coração. Foram os 3 versículos que eu memorizei. Mateus 3:10. Eu quero ler também nessa versão, porque eu achei muito bacana. Esse foi o primeiro versículo que eu li na Bíblia, né? Eu fui começar a ler a Bíblia no começo do servindo ao Senhor. E aí me deram uma Bíblia viva, bem grandona, de estudo. E aí eu comecei a ler em Gênesis. E aí eu já estava chegando em Êxodo e não estava entendendo nada. Aí o diácono na época, o Fábio, me orientou: não, lê o Novo Testamento. Começa a ler o Novo Testamento, você vai conhecer a história de Jesus, você vai ficar mais familiarizado com as cartas, e aí você vai ficar mais prático ali, depois você volta para o Antigo Testamento. Começa pelo Novo. E logo no capítulo 3, eu li em Mateus 3:10, deixa eu ler nessa versão, tá? Mateus capítulo 3, versículo 10. E o machado do julgamento de Deus já está posto para cortar pela raiz cada árvore que não produz bons frutos. Elas serão derrubadas e queimadas. Aí na tradução corrigida, ela diz: o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Aí eu perguntei: Fábio, o que significa essas árvores aqui? Ele falou: as árvores somos nós. Aí eu falei: o que significa esse negócio aqui de ser cortado? Ele falou: cara, Deus colocou talentos e depositou responsabilidades dentro de cada um da gente. Se a gente ficar aqui na terra esse tempo todo e não fizer nada, só tem 2 lugares para a gente ir. Tu quer morar onde? Bem assim, bem simples, ele falou comigo. Só tem 2 eternidades, ou tu vai para o céu ou tu vai para o inferno. Eu falei: rapaz, e é logo assim? Ele falou: é. Cortado ele é. Lançada no fogo, ele falou: é. Rapaz, não quero esse negócio aí não. Então eu preciso melhorar. E qual é o conselho que você me dá? Eu me recordo que ele falou bem assim: leia a Bíblia e leia livros. Se você lê a Bíblia e lê livros, nunca esqueci, em 2000. Se você lê a Bíblia e lê livros, isso vai te orientar e vai te ajudar muito. Porque você vai começar a ser confrontado através dos livros e você vai ser orientado e vai receber sabedoria do alto e conhecimento para você entender quem é Deus. E bacana. Aí o segundo versículo que eu quero que você leia comigo está em Mateus 7:12. Esse é um versículo chave para o serviço na casa do Senhor para mim, que está, por sinal, nesse livro aqui, ó, Em Busca de Timóteo. Um livro que é como um devocional, que você pode ler um capítulo por dia e que você pode atribuir muitas orientações e conselhos para você, no singular, e para o coletivo, se você é dono de empresa ou se você realmente é líder de departamento. Você pode usar esse livro bastante, com toda a sua equipe. Eu tenho certeza que você e sua equipe vai crescer bastante. Amém? Mateus 7, versículo 12, na versão viva, diz: façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isto é, em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Eu peguei esse versículo para mim, em 2000, e comecei a observar que se eu queria que as pessoas me tratassem bem, primeiro quem tinha que fazer era eu.
Eu comecei a observar que se eu queria que as pessoas me servissem, o primeiro a servir deveria ser eu. E eu descobri também na Bíblia que aqui na terra, aquele que serve aparentemente ao nosso meio é o menor. Mas lá no reino. Aí o rapaz, tem esse negócio aí, é? Eita, então eu tenho que servir. Eu tenho que servir, aperfeiçoar o meu serviço, aperfeiçoar, melhorar, servir e amar servir. Eu tenho que ter prazer em ver as pessoas sorrindo. Eu tenho que ter prazer em facilitar a vida dos outros. Eita, então eu tenho que fazer esse negócio aí. Só que eu não gostava de servir não, viu? Eu era meio ruinzinho para servir as pessoas. Mas aí quando você vai lendo as escrituras, com livros, você vai entendendo que você precisa ficar qualificado. Qualificado. Primeiramente para Deus. E depois para a visão que você está inserido dentro. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu te convido a ficar de pé. Eu te convido a fechar os seus olhos. E quero aqui nessa tarde fazer um convite todo especial para aquele que ainda não conhece o nosso Pai. Eu quero te convidar a fazer parte de uma família. Feche seus olhos. Eu quero te convidar a experimentar algo que você nunca provou na sua vida. Provar de um Deus que te ama, que independente do que você faz, Ele quer te abençoar. A prova maior está em João 3,16, que a Bíblia deixa bem claro que Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele amou o Júnior de tal maneira, que Ele amou você de tal maneira, que deu, que serviu, que fez primeiro, entregando o seu unigênito Filho, para que todos aqueles que nele crê, não pereçam, não vá para o inferno, mas tenham a vida eterna. Não pereçam, não vão para o inferno, mas só pelo fato de entregar a vida ao Senhor e dizer: Jesus, me ajuda. Já tentei pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás, já fui para um lado, para o outro, e até hoje não consegui sair do lugar. Me ajuda, Senhor. Essa tarde é a sua tarde. É a sua tarde de vir aqui à frente e dizer: eu quero essa experiência. Eu quero essa nova vida. Eu quero esse Deus, eu quero conhecer esse homem que Ele está dizendo ali. Eu quero conhecer essa pessoa que Ele está falando que transformou a vida dele, que ensinou ele a servir, que mostrou para ele a importância de não ser, para ser diferente do que ele era. Eu quero aqui nessa tarde convidar você, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, para vir aqui à frente, levantar a sua mão e dizer: nessa tarde eu quero. Pode vir. Pode ficar ali. Você que está aí na sua cadeira e pode dizer no seu coração: rapaz, um dia eu até caminhei com o Senhor, congreguei numa igreja, e de repente, por algumas coisas aconteceram na minha vida, eu não consegui me manter no trilho, e acabei pensando que era melhor ficar em casa, resolver essas situações, mas que até hoje você não conseguiu resolver. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar também por você, que tem achado que tudo é normal, tudo está tranquilo. Júnior, eu estou resolvendo.
eu te convido a estar conosco nesse momento que iremos orar por esse irmão que toma uma decisão que muda a vida dele. Aleluia! Repete comigo. E mover teu coração, e tudo te entregar, pra o teu prazer e tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, meu amado. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, para te alegrar eu vivo, pra te adorar, pra te adorar, só pra ti, oh Senhor, pra te adorar, pra te adorar, eu vivo só pra ti. Gente, glória a Deus. Aleluia. Obrigado a todos. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar um instante? Aleluia, glória a Deus. Eu quero aproveitar para informar vocês, nós estaríamos com uma programação de ministrar pela manhã, como o Júnior já falou durante a sua mensagem. Nós estivemos na conferência de ministros em Campina Grande, nossa conferência de ministros Nordeste, e aí por causa do tempo nós acabamos tendo que voar um pouquinho mais tarde. Vou estar ministrando agora à noite. Se você não vai estar no culto da noite, eu te convido a acompanhar no YouTube. Nós sabemos que infelizmente não dá mesmo para todo mundo ficar num culto só, mas a gente vai resolver esse problema provisório daqui a pouco, amém?
E também nessa conferência de ministros, nós estivemos apresentando ao Ministério Verbo da Vida mais algumas pessoas que licenciamos e que ordenamos ao ministério. E eu queria chamar essas pessoas aqui à frente, que foram licenciadas, que foram ordenadas. Fica aqui à frente para a igreja poder ver, e você pode recebê-los com um aplauso. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para quem talvez esteja visitando a gente e não entenda exatamente o que é que o pastor está falando de licenciamento, de ordenação, nós entendemos que Deus chamou pessoas dentro dos 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E essas pessoas, uma vez que amadurecem no seu chamado, passam a ter um reconhecimento público desse ministério. Entendemos que a igreja não é firmada somente no trabalho de pastores, mas dentro desse ministério quíntuplo, que prepara, que edifica os santos para o desempenho do ministério. Ou seja, as pessoas que têm algum desses 5 dons ministeriais treinam a igreja para que toda a igreja faça o ministério, exerça o seu chamado no corpo de Cristo. E no nosso ministério, no Verbo da Vida, nós entendemos que há uma diferença entre o chamado e a separação para o exercício publicamente reconhecido desse chamado. Por exemplo, em Atos, no capítulo 13, quando a Bíblia diz que Paulo e tantos outros estavam orando, servindo ao Senhor e jejuando, a Bíblia diz: disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então quem chama? Diga comigo: o Espírito Santo. Não é o pastor que escolhe: olha, você vai ser um mestre. Eu gostaria muito que você fosse um evangelista. Não, não. O Espírito Santo chama. O dom, ele vem de Deus. Ele mesmo deu. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos. Então, o chamado é de Deus, mas a separação para o exercício desse chamado é feita através de homens, como aqueles homens em Atos, no capítulo 13, que separaram aquelas pessoas para o ministério. Então, o licenciamento no Ministério Verbo da Vida é um reconhecimento público, é um reconhecimento oficial de que essas pessoas, elas estão atuando num dom ministerial, de que elas estão exercendo esse dom, e elas estão em um período de treinamento, de avaliação mais intensa, mais próxima, até que finalmente a gente faça a ordenação. Então, alguns aqui estão licenciados, outros aqui estão ordenados. A gente vai depois, nas nossas redes sociais, apresentar com mais detalhes cada uma das pessoas para você ficar por dentro, mas eu queria mesmo apresentar para vocês, para que a gente pudesse celebrar como igreja. Isso é um sinal de que a nossa equipe ministerial está aumentando, porque a igreja também está aumentando, amém? Além deles, muitas outras pessoas também, porém elas fazem parte de outros pontos de pregação, inclusive fora do Brasil, e já estão nas suas respectivas igrejas, mas saiba que a sua igreja aqui faz parte de um ministério sério. Saiba que nós estamos trabalhando intensamente para alcançar não só Petrolina, mas o sertão, as nações, com essa palavra. E eu queria que você pudesse estender as suas mãos na direção dessas pessoas. Nós vamos orar por elas. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, porque o Senhor tem plantado em nosso meio homens e mulheres íntegros, homens e mulheres sérios com a Tua palavra, sérios com o chamado que o Senhor tem dado a eles, e com essa responsabilidade de serem despenseiros dos mistérios de Cristo. Senhor, como pastor desta igreja, desta casa, eu oro por cada um, declarando uma nova unção, Senhor, uma consciência ainda mais forte do seu chamado, uma consciência ainda mais forte da responsabilidade de dar um bom testemunho, não apenas no púlpito desta ou de outras igrejas, mas também na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu trabalho,
para que o Senhor receba a glória em tudo que eles fizerem, em tudo que eles falarem e até mesmo naquilo que eles pensarem, Senhor, que eles possam resplandecer a luz do Teu Evangelho. É isso que eu oro, Pai, por mais graça, por mais favor, no fluir do chamado, em cada uma das áreas que eles estão ocupando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudi-los mais uma vez. Obrigado, gente. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu também queria te dar a oportunidade nesse momento de adorar ao Senhor com o teu E aí, meu irmão, que palavra abençoada. Instruções poderosas que vale super a pena você compartilhar para o maior número de pessoas que você puder e depois assistir novamente. Pois é, você que comenta aí, que costuma comentar nos comentários, tá vendo esse cifrão, né? Esse símbolo do real, né? Do dinheiro aí. Então, esse cifrão é para você que nos assiste, que participa da nossa experiência online, está contribuindo para o nosso melhor, a melhor transmissão para você que está em casa, para a melhor imagem, para o melhor áudio, para que a gente aqui tenha os melhores equipamentos. Então, seja um ofertante, aperte aí nesse cifrão e doe quanto você puder, quanto tiver no seu coração. E também nós queremos te estimular aos dízimos e às ofertas. Isso mesmo. Você que não pode estar aqui presente, entre em contato, né? Eu acredito que vai estar passando agora, mas se você perguntar aí no chat, as meninas vão responder, os meninos vão responder quais são as contas da nossa igreja, qual é o Pix da nossa igreja, para que você venha estar ofertando, para que você venha estar dizimando. Isso mesmo, a oferta e o dízimo, ele não tem que ser algo que você faça com tristeza, tem que ser algo que você faça com alegria, que é para edificação do reino, que é para abençoar vidas. E o evangelho é de graça, como nosso pastor Edilson costuma dizer, mas os meios não são. Então, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Hoje nós não temos mais desculpas, temos aí todas as plataformas já que você pode estar fazendo, entre Pix e transferência. E também, se você quiser, em horário comercial aqui na nossa igreja, você pode estar deixando a sua oferta e o seu dízimo. Ficará aqui no hall da igreja uns locais que você pode estar dizimando e ofertando. Nós estamos encerrando o nosso culto agora da tarde e te esperamos no culto da noite. Continue nos acompanhando nas nossas plataformas digitais e nos seguindo e lendo a Bíblia. Nós queremos ver o seu crescimento. Verbo Petrolina. Estamos na década do impossível. Deus abençoe. Tchau. Sobre a vida de cada um deles, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, amém. Sai do teu lugar, conforme a diaconia orienta, e faz